Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste 14 de julho. Está fazendo 19 anos, nesta segunda-feira, o Twitter OX. Há 19 anos foi criado como Twitter, né? É uma espécie assim de canto do passarinho. Agora é X do Elon Musk. Está com mais de 1 bilhão de seguidores. E hoje também é o 14 juillet, né? O dia da queda da Bastilha. É a data nacional da França, os franceses dançam na rua, cantam, né? Fazem churrasquinho na rua, onde podem. Eu assisti 3 vezes o desfile no Champs-Élysées do 14 de julho, lá em cima com a Patrouille de France, né? É a esquadrilha da fumaça deles, deixam o céu colorido com o bleu blanc rouge francês. É uma grande comemoração, só que a Revolução em si, eu até recomendo esse livro aqui, né? É um pouco... Eu tive na faculdade um professor que era entusiasta da Revolução Francesa, achava que tinha resolvido tudo no mundo. Liberdade, igualdade, fraternidade, né? E guilhotina. Pois é. É um marco na história, né? Acabou a era moderna e começou a era contemporânea. Só que 15 anos depois da queda da Bastilha, do 14 de julho de 1789, o Napoleão Bonaparte, a queda da Bastilha foi o fim da monarquia. O Napoleão Bonaparte, na igreja de Notre-Dame, ele próprio pega a coroa do bispo e se coroa imperador. E coroa também a imperatriz a Josefina. E leva a Europa toda para guerras de conquista. Né? Bom, vamos aos outros assuntos desse 14 de julho. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Hoje eu vou começar com uma perguntinha, só para fazer a gente pensar, e principalmente os que exportam. O que é pior para o Brasil? O que é pior para a economia brasileira, para as empresas, para os empregos, para a renda de todo mundo? A tarifa de 50% de Trump sobre os brasileiros que exportam para os Estados Unidos, ou os impostos e taxas e burocracias do governo brasileiro, dos governos brasileiros, que pegam todos nós. É de pensar, né? Porque agora mesmo eu estava ouvindo o vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, mostrando que uma simples mudança burocrática em empresa que exporte vai significar 40 milhões, algo assim. Mudança burocrática. A burocracia, o que emperra, a quantidade de documento que é preciso ter. Tem que ter um departamento de contabilidade, porque já se vão os tempos em que o próprio dono da empresa podia fazer a sua contabilidade, pagar os seus impostos. Não. É tanta burocracia, né? O tempo perdido com a burocracia, traduzido em dinheiro, mais os impostos, as taxas, as licenças, os alvarás, os habites, né? o imposto de todo jeito. É bom a gente pensar a respeito. O Trump pega uma faixa de exportador, que não é de gente pobre. Para exportar para um mercado como os Estados Unidos tem que ser empresa
bem estruturada, empresa grande. A gente vê isso porque, por exemplo, eu falava hoje com um integrante de uma grande e imensa empresa brasileira que tem ações na Bolsa de Nova York. E ele dizendo, puxa, eu tenho ações na Bolsa, eu vou ter o meu produto encarecido. E aí, como é que ficam as ações da Bolsa, a desvalorização da minha empresa? E mais, ele reclama, será possível que o governo brasileiro não tenha contratado uma empresa de lobby no Congresso dos Estados Unidos? Aí eu vejo, de novo, o Alckmin, lembrando que ele já estava conversando com o secretário de Comércio americano e tal, né? A gente está vendo que empresas brasileiras de exportação estão procurando seus parceiros nos Estados Unidos para buscar soluções, inclusive fazendo pressão lá. De repente a gente descobre que tem um buraco enorme, que é uma dificuldade enorme, um custo Brasil gigantesco exportar, não só para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo. Como é difícil exportar. E a exportação traz divisas que permitem que importemos remédios, máquinas que a gente não tem aqui, automóveis, aparelhos de alta precisão, etc., que a gente não produz aqui. Aliás, o ministro e vice-presidente Alckmin estava na reunião, houve uma reunião no Alvorada, domingo, Lula, ministro da Fazenda Haddad, o vice-presidente Alckmin, provavelmente isso que ele anunciou hoje veio da reunião, o ministro da Agricultura, Fávero, a ministra da Política, Gleisi Hoffmann, o ministro da Propaganda, o Sidônio, e, pelo que eu vi no jornal, Miriam Belchior, ex-ministra de Planejamento. Mas a Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, não estava. Que estranho, né? Mas, enfim, e aí se fala muito, propaganda, propaganda, propaganda. Agora não é mais pobre contra rico, agora é rico contra Trump. Será que é isso? Não, você precisa mobilizar as empresas grandes do Brasil. Não é? Que confusão, né? Verde e amarelo, agora era vermelho, agora é verde e amarelo. Tudo é crise de identidade, né? Vai dar uma crise de identidade aí. Patriotismo. Aí eu vejo o vice-presidente da República dizendo o seguinte, já é uma frase provavelmente inventada lá pelo Ministério da Propaganda, né? O Brasil é dos brasileiros e se escreve com S, de soberania. Nunca seremos Brasil com Z. Fomos mais tempo Brasil com Z que Brasil com S. Só entre nós aqui. Sabe desde quando? Desde 1400. Foi isso que eu disse. 1400, eu anotei aqui... 1424, quando saiu o mapa do Armando Cortesão, mostrando uma ilha que fora descoberta pelo português Diego Brandão, ele pensou que fosse ilha. Estava cheio de um pau cor de bracha, chamavam bracha com X, escreviam bracha com X. E ele deu o nome da ilha, Ilha de Brandão ou Brasil, no Atlântico. Registraram no Papa, que era o cartório da época. 1424. Eu sugeri até quando o presidente da Petrobras tem um nome holandês, me foge agora. Eu sugeri a ele queria botar Petrobras para seguir a moda da época com o terminal X, tanto que a ESSO virou Exxon, né? Petrobras. Aí eu disse para ele, é o X do primeiro nome de Brasil, X. Depois veio o Z. Aí está lá na Constituição do Império. Na Constituição do Império é
Império do Brasil com Z. Vejam aí a capa da Constituição da República. Constituição da República, sim, Brasil com Z. E foi com Z, e nós éramos brasileiros com Z. Eu lia no brasão, no portão da antiga prefeitura de Estrela, Estados Unidos do Brasil com Z. Aí houve um acordo com Portugal, Getúlio estava no meio, virou, mexeu, uns não aceitaram, outros aceitaram, e lá pelo início dos anos 40 é que mudou para S. A maior parte do tempo fomos com Z. Não só para a gente dar autenticidade a essas falas jogadas ao vento, assim, slogans de propaganda, né? Bom, outra questão é, só para a gente terminar, teve audiência no Supremo, Mauro Cid foi ouvido mais uma vez, e disse lá que Felipe Martins chegou com 2 juristas com a minuta que era para meio que anular a apuração do TSE e convocar nova eleição. E aí, o advogado de Felipe Martins, o doutor Jeffrey Chiquini, interrompeu dizendo que era uma contradição do que Cid havia dito antes. E aí o ministro Alexandre de Moraes disse: enquanto eu falo, o senhor fica quieto. Aí, lá pelas tantas, o advogado de Felipe Martins insistiu, dizendo, quer dizer que o meu cliente não estava no avião. Não, não estava, confirmou Cid. Mas Cid disse que pôs ele numa lista provisória dos passageiros do voo. Aí o Chiquini contrapôs, né? Então, por causa de uma lista provisória, ele foi preso. Por causa da sua lista promissória, ele foi preso. E aí, de novo, Moraes interrompeu, dizendo, não, ele foi preso porque eu o coloquei na cadeia. Amanhã vai ter no Supremo uma tentativa de audiência de conciliação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras. De Brasília, Alexandre Garcia.